São Tomás de Aquino, parte 2. Vamos lá, gente. Segundo filósofo da época medieval que nós estamos vendo, inclusive, quando falarem em filosofia medieval, vocês têm que lembrar de dois autores, tá? Vocês lembram do primeiro que a gente já viu, que é o Santo Agostinho. O segundo é o São Tomás de Aquino. Tá? São os dois principais filósofos da Idade Média e quando cai no exame seletivo, no Enem ou qualquer vestibular, normalmente é um ou outro, tá? Claro que a Idade Média teve outros filósofos e outros pensadores, mas não vai dar tempo de ver todos e eles são mais obscuros, digamos assim, são menos cobrados e mais existiram, tá? Especialmente lá os filósofos árabes, né? Porque o sul da Europa ficou dominado pelos muçulmanos durante séculos. Aquela região da Espanha, Portugal, né? Domínio árabe ali por muito tempo. Então, é bom vocês terem isso em vista. E outra coisa que é importante atentar para o período de cada um, tá? Porque veja só, São Tomás de Aquino, ele está aqui, 1226 até 1274 depois de Cristo. Ou seja, São Tomás de Aquino, ele está no final da Idade Média. Está no final da Idade Média, do meio para o final, na verdade. Tá caminhando para o final da Idade Média. Já o Santo Agostinho, que vimos nas aulas passadas, ele está no início da Idade Média. Portanto, o contexto é completamente diferente, tá? Tem gente que acha que Idade Média é uma coisa só, que é tudo igual, não. Contextos bem diferentes. Enquanto o Santo Agostinho estava lá no declínio de Roma, Roma sendo invadida pelos povos bárbaros, o cristianismo tentando ganhar espaço, né? Aqui o São Tomás de Aquino está num outro mundo, onde a Europa já é totalmente cristã, onde os muçulmanos já foram expulsos para o norte da África. Então a Europa ela já cristianizou os últimos povos pagãos lá na Escandinávia, os vikings. E a Europa ela está se abrindo para o comércio. Enquanto o Santo Agostinho estava lá num contexto de ruralização, de aquele formação dos feudos, aquele mundo de Roma declinando, se ruralizando, aqui não. Aqui a gente já tem um contexto diferente de expansão comercial, de abertura. E o São Tomás de Aquino, ele vai ser fruto desse contexto e ele vai, inclusive, retomar, né, muitos filósofos da antiguidade, vai fazer uma nova leitura tendo em vista a realidade que ele vive, tá? Então vamos, na aula passada a gente falou mais desse contexto e falou da influência do Aristóteles no pensamento de São Tomás de Aquino, né? É sempre bom vocês lembrarem o seguinte também, tá? De forma esquemática. Santo Agostinho, vocês vão lembrar de Platão. São Tomás de Aquino, vocês vão lembrar de Aristóteles. Tá? E o Aristóteles e o Platão, eles são dois, né? O Aristóteles era discípulo do Platão e eles têm divergências, né? E a principal divergência que vocês têm que ter é uma divergência fundamental que separa Platão e Aristóteles e que aqui também divide o Santo Agostinho do São Tomás de Aquino, que é aquela relação do mundo das ideias com o mundo dos sentidos, né? Todo mundo lembra da alegoria da caverna. Para o Platão, as coisas verdadeiras, a verdade e as coisas absolutas estão no plano das ideias, estão no plano supramundano. Enquanto as coisas materiais, o mundo das sombras, o mundo dos sentidos, é o mundo dos equívocos, é o mundo das réplicas das coisas ideais, né? Então tem que lembrar bem dessa alegoria, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo das ideias é o melhor mundo para o Platão. O mundo dos sentidos é o mundo do equívoco. Já para o Aristóteles, o contrário. Não existe separação entre mundo das ideias e mundo dos sentidos.
Inclusive, o Aristóteles diz que a gente pode conhecer muito a verdade das coisas estudando de forma empírica, observando a natureza, porque são nas coisas dos sentidos, na própria mundanidade, nas coisas do mundo natural que você vê, toca, sente pelos sentidos, você pode encontrar leis e pode acessar a essência das coisas conhecendo a própria natureza. Tá? Então veja só, Platão vai muito para a racionalidade, para o intelecto, enquanto Aristóteles, claro, também valoriza a razão e valoriza o intelecto, mas ele vai dar muita base para a ciência, para a investigação da natureza, pelas ciências naturais, pelas ciências dos astros, enfim, a zoologia, a botânica, né? Ver as coisas, tocar, experimentar. O Aristóteles vai por esse caminho, tá? E por que eu estou falando do Aristóteles? Porque o Aristóteles vai ser a principal fonte inspiradora do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai dizer que conhecer as coisas do mundo dos sentidos é importante, investigar as coisas, valorizar o empirismo, a observação direta, os sentidos é importante, inclusive isso se aplica na própria interpretação da fé. Então veja só, São Tomás de Aquino, assim como Santo Agostinho, os dois estão querendo conciliar a razão humana e fé, né? Fé cristã e razão humana. Só que para o Agostinho era preciso conhecer, era preciso crer para conhecer, enquanto para o São Tomás de Aquino, conhecer para crer, tá? Então, é importante conhecer as coisas para justificar a sua fé, para ter acesso aos desígnios divinos através do conhecimento, tá? Então, isso é totalmente inovador, tá? Para o período. E é o São Tomás de Aquino. E aí, a gente falou na aula passada, né, da valorização da razão pelo São Tomás de Aquino, o intelecto, a imaginação, os sentidos, tá? Que a gente, através dos sentidos, a gente vai reconhecendo o nosso mundo ao nosso redor, pelo tato, a visão, o olfato, o paladar, e essas coisas particulares, elas vão se juntando, e aí a gente vai deduzindo conceitos e vai formulando teorias universais, né? A gente formula o universal a partir do particular. Então, muito importante isso para o São Tomás de Aquino. E aí a gente parou, né, no argumento da prova de Deus, né? E aí o São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: ele vai usar o método aristotélico, ele vai se utilizar do pensamento de Aristóteles e vai aplicar na demonstração da fé cristã. Então, o São Tomás de Aquino cristianiza o Aristóteles, e ele cristianiza o Aristóteles a partir do método aristotélico, né? A lógica do método é a mesma do Aristóteles, mas ele aplica isso dentro de um universo cristão, tá? Justificando a sua fé, a sua crença em Deus, tá? Então, como é que funciona esse argumento, gente? Ele funciona da seguinte forma, tá? Dá uma olhada aí no quadro primeiro. Nós temos 5 vias. Então, são cinco provas, 5 vias da existência de Deus, segundo São Tomás. Vamos ver um por um, e às vezes um complementa o outro, e um argumento muitas vezes se parece com o outro, tá? O primeiro é o chamado a primeira via, ou o primeiro motor imóvel, né? E esse argumento, ou chamado de argumento do movimento, né? A primeira via, ou o primeiro motor, ou o argumento do movimento. Essa primeira via diz o seguinte, tá? Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Por sua vez, este outro ser, para que se mova,
necessita também que seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. Se não houvesse um primeiro ser movente, cairíamos num processo indefinido. Logo, conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser movente que não seja movido por nenhum outro. Esse ser é Deus. Então, vocês podem ler e reler quantas vezes quiserem para entenderem melhor o argumento de Aquino. Mas o que ele está dizendo aí é a ideia de que o universo está em movimento, né? Tudo está se movimentando e uma coisa está relacionada com a outra dentro desse movimento aí das coisas, tá? Lembra um pouco lembra quando a gente viu os pré-socráticos, né? Que para alguns está tudo fixo, está tudo parado e para outros está tudo se transformando. Então, aqui a ideia meio que uma coisa está relacionada com a outra no universo, né? É tudo uma relação de causalidade. Causalidade é a palavra, tá? Então, e dentro dessa lógica de uma coisa está movendo outra, está se relacionando com outra, esse movimento ele é ad infinitum, ele é para sempre, tá? Ele o movimento está sempre indo em direção ao infinito, tá? Então, esse seria uma constatação do Tomás de Aquino, tá? Agora, tem a questão do primeiro movimento, né? Então, qual que seria o primeiro movimento, né? É mais ou menos o que ele vai falar na segunda via, no segundo argumento, que é o argumento da causa eficiente. A segunda via, a segunda prova, né? Que diz o seguinte: todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias a causa eficiente de suas existências. Devem ser consideradas efeitos de alguma causa. Tomás de Aquino afirma ser impossível remontar indefinidamente à procura das causas eficientes. Logo, é necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente, responsável pela sucessão de efeitos. Essa causa eficiente primeira é Deus. Então, de certa forma, ele repete um pouco o primeiro argumento, mas ele conclui o seguinte: que já que o movimento das coisas vão para o infinito, está tudo se relacionando, está tudo em movimento, quem é que causou o primeiro movimento, né? O primeiro movimento é Deus. Então você tem uma causa primeira, e essa causa primeira é Deus, porque se as coisas estão em movimento, estão sempre em movimento, qual que é a origem desse movimento, né? Alguma coisa tem que ter impulsionado essas relações de causalidade. E essa causa seria Deus, tá? A terceira prova, gente, é chamada de prova do argumento dos seres contingentes, né? O ser necessário e os seres contingentes, que diz o seguinte: esse argumento é uma variante do segundo. Afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem podem deixar de ser, então alguma vez nada existiu. Mas, se assim fosse também agora, nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. É preciso admitir, então, que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa eficiente de sua existência, mas ao contrário, que seja a causa da necessidade de todos os seres contingentes. Esse ser necessário é Deus, né? Parece estranho, mas a gente tem que ler e reler com atenção o parágrafo
frase por frase e conectando ela, tá? Façam isso e percebam o seguinte, né? Quando ele fala que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir, é um pouco aquela ideia de tudo que é, um dia não foi, né? Então, o ser humano, por exemplo, um dia não existiu, né? As coisas um dia não existiram e passaram a existir a partir dessa lógica de movimento do universo, onde as coisas estão sempre se relacionando, estão impulsionando outras, um movimento está gerando o outro, as causas e efeitos, e as coisas vão se transformando, e aí um dia elas vão virando o que elas são, né? Mas não necessariamente elas foram antes, né? Então, tudo que tudo que um dia não foi, né? Contingente quer dizer transitório, né? Então as coisas elas são, os seres são contingentes, né? Os seres são contingentes, eles são transitórios, eles estão, tudo que um dia não foi, o ser humano um dia não existiu, tá? Então para o Aquino há um movimento, né, que ele vai do não ser para o ser, né? Então o ser ele mas o ser ele não pode vir do nada, né? Ele sempre tem que ter vindo sempre tem que vir de algo, né? Porque o nada em si, né, ele não pode existir, porque se o nada existisse, como que ele poderia gerar algo, né? Como que ele poderia transformar algo? Isso é inconcebível, isso é um absurdo. Então, para que algo exista, para que esse algo se transforme e gere outras coisas, ele tem que ter uma ele não pode vir do nada, né? Ele tem que ter uma criação, ele tem que ter uma existência primeira. E esse ser necessário que cria os seres transitórios, ele é Deus, tá? Então aquela ideia, tá tudo se transformando, tá tudo se movimentando, tudo transitório, uma coisa vira outra, mas teve um primeiro motor, né? Porque se não houvesse um primeiro motor, nada poderia se transformar, né? E esse primeiro motor, como diz a primeira e a segunda prova, é Deus. E aqui ele reforça mais uma vez a ideia de que Deus é um ser necessário para criar as coisas contingentes, tá? Então esse é o terceiro argumento da prova de Deus pelo Tomás de Aquino, tá? O quarto argumento são o argumento dos graus de perfeição, né? Que é a ideia de, vamos dar uma olhada, em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Assim, afirmamos que tal coisa é melhor que outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso supõe que deve existir um ser com um máximo dessa qualidade no nível da perfeição. Devemos admitir então que existe um ser com um máximo de bondade, de beleza, de poder, de verdade, sendo portanto um ser máximo e pleno. Esse ser é Deus, tá? Então é aquela ideia de que dentro dessas coisas que estão aí existentes no universo, são transitórias, são contingentes, estão se transformando, há graus de perfeição, né? E esses graus de perfeição estão relacionados à elevação desses seres, né? Então, por exemplo, Deus é o sumo máximo, né? Ele é o máximo da bondade, ele é o máximo da beleza, ele é o máximo do poder e da verdade. Só que há seres, né,
dentro do universo, em que esses graus de perfeição eles vão obedecendo aí uma hierarquia, digamos assim, né? Então, por exemplo, abaixo de Deus teríamos os anjos, né? Abaixo dos anjos teríamos os seres humanos. Abaixo dos seres humanos teríamos os animais. Abaixo dos animais as plantas. Abaixo das plantas os minerais, né? Então há uma escala, digamos assim, onde essas qualidades, né, da bondade, da beleza, do poder, da verdade, elas obedecem aí uma hierarquia, né, que são os graus de perfeição, tá? Então, seria o argumento, né? Quarto argumento, Deus é esse máximo, esse extremo máximo aí dos graus de perfeição, com relação à qualidade de tudo, tá? E aí, por fim, nós temos o quinto argumento que é o argumento do governo supremo, né? Ou da finalidade dos seres, né? E diz o seguinte: todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria, seres inanimados, vegetais, irracionais, existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade semelhante à flecha dirigida pelo arqueiro. Devemos admitir então que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas na natureza para que cumpram seu objetivo. Esse ser é Deus. Então, parem para ler novamente, com atenção, com calma e reflitam, né? Para o Aquino, há uma ordem racional no mundo, né? Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu papel. E essa ordem foi colocada por alguém, uma mente inteligente, né? Uma mente inteligente que funciona mais ou menos como um relojoeiro de um relógio, ou um arqueiro de um arco que lança flecha, né? O arqueiro lança flecha com um objetivo, uma finalidade, visando um alvo. Então, esse ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza é Deus. E Deus quer que todos cumpram o seu papel, que o mundo cumpra o seu papel, as coisas existentes no mundo obedeçam essa ordem racional, verificável, comprovável, demonstrável, pela razão, pela observação, pelo intelecto. Ok, gente? Então aí tá, são as 5 provas da existência de Deus, segundo Aquino. Vocês têm que olhar com calma cada uma delas, novamente, ler com atenção, e aí a gente vai fixando bem, muito bem, esses argumentos do Tomás de Aquino, tá? Importantes. Um abração aí.